Olá! Hoje nós vamos falar um pouquinho aqui no canal sobre os autores e algumas obras do pré-modernismo. Nós temos um vídeo aqui no canal em que nós trouxemos, o contexto histórico, aliás, dois vídeos, um falando sobre o contexto histórico do pré-modernismo e o outro com as características e as definições desse período em que aconteceram muitas produções artísticas, mas que ele não é denominado, pela crítica literária, pelos autores, como um estilo literário, mas mais como um período de transição entre o tradicional e o moderno que chegou a partir da Semana de Arte de 1922. E no vídeo de hoje, se você precisa saber mais sobre o pré-modernismo, assistam aos outros dois vídeos aqui no canal a respeito, ok? E hoje nós vamos falar um pouco dos principais autores, e das obras, uma obra pelo menos de cada desses autores. O primeiro deles é o jovem jornalista, a gente gosta de chamá-lo assim, o Euclides Rodrigues Pimenta da Cunha, o famoso Euclides da Cunha. Esse camaradinha, ele tem uma formação inicial em engenharia militar, tem uma foto dele lá no exército e tal. Ele nasceu no Rio de Janeiro, no finalzinho dos anos de no finalzinho não, mais ou menos em meados, de 1800. Ele é um radical, assim, radical acho que eu tô exagerando, acho que eu tô sendo radical, mas ele era um defensor, assim, bem bacana, bem árduo, assim, sabe, bem fervoroso, vamos dizer assim, dos ideais republicanos. Lembrando que no nosso contexto histórico desse período artístico aqui no nosso país, era o momento em que a república, ela estava ali no auge, as pessoas lutando para que nós, deixássemos ali essa questão da monarquia e passasse para a república, etc. e tal. E por que esses dados são importantes, Porque todos esses aspectos, eles interferiam de forma direta ou indireta na produção artística desses escritores, Bem novinho, ele, audacioso que era, acabou ofendendo o ministro da Guerra e ele foi expulso, da escola militar, que era na Praia Vermelha, onde hoje no Rio de Janeiro tem até um forte famosíssimo, na Praia Vermelha, uma praia bem curtinha que tem lá. E ele foi expulso, também, ofender logo o ministro da Guerra, que cara rebelde, E por isso ele vai para São Paulo. E lá em São Paulo ele escreve para um jornal chamado A Província de São Paulo. Hoje, esse Província de São Paulo é o jornal O Estado de São Paulo, jornal famoso de peso em São Paulo, Depois da proclamação da República, ele é reincorporado ao Exército, que sai aquela questão da monarquia, chega a República e etc e tal, mas ele por si só depois se desliga, pouco tempo depois de ter sido reincorporado, ele mesmo se desliga. Então, é esse jovenzinho aí, a nossa primeira foto aqui, ele está aqui, onde o pedaço da foto está meio manchado, e aqui está ele aqui, o nosso Euclides Rodrigues Pimenta da Cunha, o famoso Euclides da Cunha. Então, esse é o camarada. Não tem nenhum aspecto de saúde, nenhum aspecto de pobreza extrema, porque a gente sabe que alguns autores, como Machado de Assis e outros no pré-modernismo, tinham essa situação. Não era o caso do Euclides da Cunha. Não era nenhum miserável, mas também não era nenhum milionário, Bom, e ele começou a trabalhar como engenheiro em várias regiões do país. E a obra mais famosa dele é Os Sertões, em que ele, quando era jornalista lá naquele jornal que nós falamos no slide anterior, que é a Província de São Paulo, que hoje é o Estado de São Paulo, ele, nossa, ficou até, meu Deus, O Sapo Paulo aqui, gente, ó, o Sampo Paulo, ó, tá vendo? É bom que vocês não erram, depois a gente associa e fica mais fácil pra gente associar e memorizar, Eita, erro grotesco, fala sério, Diné, Mas bora lá. Ele, enquanto jornalista desse jornal, colunista, repórter, sei lá que nome dá para ele, mas enquanto ele trabalhava enquanto escritor desse jornal, ele foi enviado para o sertão da Bahia para cobrir a Guerra de Canudos, que aconteceu em 1897. Como a gente falou anteriormente, ele era formado em engenharia militar. Estão lembrados disso? Eu acabei de falar.
E aí, eu trouxe até um trechozinho aqui, né, do site Mundo Educação da UOL aqui, que eu achei interessante a observação, né, de quem escreveu, que fala assim, olha, que Os Sertões é um livro de não ficção que surpreende pelo hibridismo entre as descrições poéticas do cenário natural, ao mesmo tempo que aborda questões sociológicas, geográficas e científicas unidas a vocabulários sertanejos e brasileirismos. Bom, essa descrição aqui do livro, né, essa definição aqui que esse site trouxe do livro Sertões, ela traz para a gente assim, a riqueza, né, do Euclides da Cunha, a competência dele, porque a formação, né, dele enquanto militar e o gosto pela escrita dele, esse gosto refinado, o estudo dele, ele, de certa forma, ele estava ligado às questões científicas, né, porque lá, por conta das questões da engenharia e tal, fez com que Os Sertões, né, o livro que ele escreveu, que ele relatou a Guerra de Canudos, ele pode ser considerado tanto, né, ali um tratado, né, um diário de relatos, né, como uma obra literária, porque quando eles falam do hibridismo aqui, para quem não sabe, o que é híbrido é o que é mesclado, o que é misturado, tá, gente? Então, a obra dele é híbrida porque ele traz as questões poéticas que a literatura, né, que tanto encanta a literatura, mas também traz uma abordagem que ela permite, né, esse olhar mais técnico. Acho que o termo correto é esse, né? Ele tinha um olhar técnico em relação à Guerra de Canudos, tanto é que ao invés de relatar lá para o jornal apenas, ele decide escrever um livro relatando o que ele achou daquela belezura toda lá, só que não, né, gente? E que obra foi essa, né? Essa obra é uma obra em que ele dividiu em 3 partes. A primeira delas ele falou da Terra, e ao falar da Terra, como a gente já foi muito bem descrito no slide anterior, de forma bastante poética, ele descreveu todas as características geográficas do sertão baiano, as condições climáticas que aquele povo vivia, né? E por que ele fez isso, né? Justamente para nos contextualizar ali naquela situação, que já já eu conto para vocês um pouquinho do que foi a obra, para vocês entenderem por quê. Por que esses aspectos são importantes? No meio, né, ele dividiu em 3 partes. A parte do meio, né, que ela pode também ser interpretada como a parte central da obra, né, e não o meio, ele fala do homem, em que ele descreve o sertanejo que mora ali, o jagunço, porque aquela região sofria com a questão do cangaço, o líder espiritual, que era o Antônio Conselheiro, e o povo comum, né, daquele povoado ali do sertão da Bahia. E ele escreve de uma maneira tão singular, tão bacana, que para muitos teóricos, né, eles consideram essa parte aqui como é que eu vou falar para vocês? Esqueci o termo agora. De uma qualidade tão intensa, tão bacana, que pode ser um estudo sociológico, antropológico, né, das pessoas que ali viviam, né? E aí, por fim, na terceira parte, ele fala da guerra em si. E o que foi a Guerra de Canudos, né? Deixa eu só voltar aqui para fechar o raciocínio, né, de que Euclides trouxe. Lembra que a gente falou que ele era engenheiro militar, né, por formação? Então, ele usou esse conhecimento dele para poder descrever com riqueza de detalhes o caos que foi a Guerra de Canudos. E ele aproveita para fazer uma denúncia em relação ao massacre que aconteceu lá. Na verdade, o Exército Nacional, né, exterminou Canudos. É isso que aconteceu. Então, o que acontecia? Naquela época, naquele lugar, as pessoas não estavam muito pobres, não é muito diferente de hoje. Né? O sertão nordestino ainda é muito pobre, não só nordestino, mineiro também. Norte de Minas sofre muito com a seca, com a pobreza, com a miséria, enfim. Mas o sertão nordestino ainda consegue ser pior do que o norte de Minas, né? Então, o que aconteceu? Antônio Conselheiro, que foi considerado um líder religioso, e aí esse líder religioso
Há um quezinho de ironia por alguns, né? Porque assim fazia com que ele pudesse ser considerado um fanático, um doido também, né? Mas, porque naquela época, as pessoas, na época de Padre Cícero, só para a gente ter uma ideia de como, porque as pessoas sofriam muito, então elas se agarravam à fé religiosa delas. E o Antônio Conselheiro, esse líder religioso, ele pregava ele é como se fosse o governo, o sistema da tábua redonda, sabe, pessoal, em que todos pudessem ter direitos iguais enquanto poder de decisão, de dividir o que tinham e etc e tal. Então era um pequeno povoado liderado por ele, e aí isso começou a incomodar o governo. E o governo fez o quê? Mandou o exército para lá, dizendo que eles eram um perigo para a sociedade, que o Antônio Conselheiro era doido, ppp. E aí o que aconteceu? O exército foi lá e simplesmente matou todo mundo, inclusive mulheres, crianças e velhos. É isso que aconteceu. Lembra uma das características do pré-modernismo, que era a denúncia social, principalmente da especificidade das regiões brasileiras? Então, essa é uma das obras mais importantes de maior relevância do pré-modernismo, porque o Euclides da Cunha ele consegue fazer a denúncia social, né, do Nordeste como um todo, especificamente, apesar de ter trago em Os Sertões a Guerra de Canudos, mas com exceção, né, da guerra em si armada que matou as pessoas e tal, a situação era muito semelhante da maioria dos nordestinos dos sertões, né? Então, por isso que traz esse viés, assim, chamou a atenção do mundo, né? Até hoje é mundialmente conhecido e tristemente, né? Que é uma pena a gente ser conhecido por isso, né? Mas enfim. Bom, outro autor, assim, fantástico, eu particularmente gosto demais, mas eu não sei se eu gosto mais do Lima Barreto, se eu gosto mais do Policarpo Quaresma, né? O Afonso Henriques de Lima Barreto, mais conhecido como Lima Barreto. Essa foto que eu tirei de um blog que eu achei muito legal. Achei que foi tudo a ver com o Lima Barreto, né? A história dele é um pouco diferente do Euclides da Cunha, porque, né, a gente percebe que é um mestiço, nasceu no Rio de Janeiro, muito pobre, aos 7 anos ficou órfão de mãe, né? Então pensa, um menino, desculpa gente, mestiço, pobre, órfão de mãe aos 7 anos, tinha uma carreira promissora, um futuro promissor, só que não, né, gente? Só que não, exatamente. A gente precisa lembrar o seguinte, que nós estamos falando do Rio de Janeiro pós-abolição da escravatura, em que os grandes centros começaram a crescer e as pessoas iam para esses grandes centros e como elas não tinham condições financeiras de estarem ali nos grandes centros, elas iam para a periferia, formando as favelas, os guetos e todos os problemas socioeconômicos, né, por conta desse crescimento aí, etc e tal. E Lima Barreto estava lá entre eles, lá no subúrbio carioca, vivendo toda essa situação. Ele também foi jornalista, era muito comum até o pré-modernismo os autores serem jornalistas, porque era o lugar em que mais se escrevia e etc e tal. E no caso do Lima Barreto ainda tem uma especificidade, daqui a pouco a gente conta para vocês. E ele foi também funcionário público e ele, por ser funcionário público, ele era bastante discriminado em relação a ser escritor. É tosco isso, né? Mas era a realidade. Ele tinha muitas crises de depressão e alcoolismo, não sei porquê, não tinha motivo nenhum para isso, né? Imagina. E naquela época era muito comum internar as pessoas em hospício, por qualquer situação. Eu acho que se síndrome do pânico, todo mundo tivesse síndrome do pânico hoje seria internado, né? Se fosse igual é ótimo, né? Se fosse como naquela época, a maioria de nós estaria internado, né? E lá no hospício, enquanto ele esteve internado lá, ele escreveu uma obra chamada Cemitério dos Vivos. Acho que não preciso nem explicar o nome, né? Porque, enfim, nos hospícios as pessoas eram amarradas, amordaçadas e dopadas o tempo todo, enfim.
inspirado por sua própria condição de vida, ele se engajou numa literatura social. Né? Vamos lembrar de novo: pobre, mestiço, órfão de mãe aos 7 anos. E aí, essa literatura social, de denúncia social, ele optou por denunciar o sistema político da época, né, que era a oligarquia republicana, lembra lá da política do café com leite, aquele processo todo. Ele também tem um estilo híbrido de produção literária, entre narração e crítica. O Euclides da Cunha, o hibridismo do Euclides da Cunha estava mais uma visão técnico-jornalística de engenheiro militar, com uma descrição mais poética. O hibridismo do Lima Barreto é um hibridismo voltado para narração e crítica, como se fosse uma espécie de artigo de opinião, uma coisa assim, sabe? Ou uma crônica. Eu vou narrar alguma coisa, mas eu vou dar umas cutucadas aqui, fazer umas reflexões. E a obra mais famosa, né, eu adorei essa capa aqui, achei ela sensacional, do Lima Barreto, foi O Triste Fim de Policarpo Quaresma, que já virou filme. Não tenho certeza se tem na Netflix, mas na internet, no YouTube é tranquilo de encontrar. Como ele trabalhava em jornal, essa obra ela foi publicada em folhetins em 1911. Foi uma obra escrita em terceira pessoa, e em que ele deixava mais ou menos como Machado de Assis, que dizia, não dizendo, né, capítulo traiu ou não traiu, que ficava meio a cargo do leitor. O Lima Barreto fazia algo do tipo. Então, ele tem lá um narrador de terceira pessoa, que não é um narrador personagem, em que ele observa tudo, e ele relata, ele narra pra gente o que está acontecendo, e ele deixa, né, ali a indicação de uma situação X, mas ele não fecha essa situação X, as várias, né? E fica a cargo de nós, leitores. E quem que era o Policarpo Quaresma? Esse moço aí com esse papagaio no pescoço, com esse cocalho, etc., era um funcionário público que trabalhava para o exército, extremamente patriótico. Inclusive, ele faz uma petição para o presidente ou para o ministro, não sei das quantas, não sei, não me recordo, né, exatamente, não tem muitos anos que li a obra. Inclusive em Tupi-Guarani, uma tradução para que a língua oficial do nosso país fosse Tupi-Guarani. E isso era motivo de chacota extrema, né? Ele queria provar, o sonho dele era provar que o Brasil era assim, era o melhor, era o paraíso na Terra. Me lembra muito as obras ufanistas lá do romantismo, não sei se vocês se lembram, os poemas, né, do Gonçalves Dias, lá, como Minha Terra tem Palmeiras onde canto sabiá. Então, o Policarpo Quaresma seria, né, a evolução aí desse ideal ufanista do romantismo, só que com as especificidades, né, que é do pré-modernismo, que é essa questão híbrida, né, de misturar estilos de se escrever, de se abordar um determinado assunto, o fato de trazer uma denúncia social, que não era o caso lá do ufanismo, do romantismo, e também traz uma região bem específica, que era o subúrbio carioca, quando ele traz um funcionário público que mora num subúrbio todo metódico. Tinha uma senhora, por exemplo, que mandava a empregada fazer o jantar quando ele passava na porta dela, porque ela sabia que era... Eu não me lembro a hora certa, mas era tipo assim, 5h14. Às 17h14 estava ele lá passando na porta da senhora, né? E ele, assim, ele tentava provar esse valor da terra falando da língua, usando esse cocar. Ele ia, pensa, ele trabalhava no exército de cocar, a zoeira que arrumavam com ele, né? Ele queria aprender a tocar violão, porque as pessoas falavam que quem tocava violão era um vagabundo. Ele tinha um amigo que sabia, aí eles faziam encontros, né? Ele comprou um sítio e ele queria plantar muitas coisas e viver daquela terra, e vender, e ficar rico, e dar para os outros, né, os alimentos, tal, porque a terra era muito fértil, etc e tal. Ele é considerado um Don Quixote brasileiro, porque, não sei se vocês sabem, o Don Quixote era aquele eterno sonhador, né, que vivia, tipo Peter Pan, né, na terra do nunca, dos sonhos, etc e tal.
o Policarpo Quaresma, ele também não vivia a realidade que o cercava, como se ele estivesse cego àquela realidade. Né? Mesmo ele vivendo entre pessoas muito cruéis, hipócritas, etc. e tal, mesmo ele tendo comprado um sítio, mesmo ele tendo sido internado no hospício, porque a gente percebe umas referências, né, à vida do próprio escritor do Lima Barreto e tal, ele vivia ali, não, nós estamos no lugar perfeito, é tudo lindo, que nós vamos dar conta, nós vamos fazer ele acontecer. E por que chama o triste fim de Policarpo Quaresma? Porque ele chega à conclusão que a pátria que ele sonhava, que ele idealizava, sonhava no sentido de idealizar, ela na verdade nunca existiu. Eu não vou contar para vocês exatamente como que ele descobriu isso, para vocês assistirem aí, enfim. Senão fica muito fácil, né? Bom, esse vídeo vai ficar um pouquinho mais longo, tá, pessoal? Mas qualquer coisa, vocês vão pausando, porque nós ainda precisamos falar aqui de dois autores. Que é o famoso José Bento Monteiro Lobato, que todo mundo já ouviu falar desse moço, né? Aqui ele tá um pouquinho diferente, porque ele tá bem jovem. É o senhor Monteiro Lobato. Diferentemente dos dois anteriores, né? Ele já era um sujeito mais abastado, ele herdou uma fazenda do avô. Como ele não dava conta de administrar, ele vendeu e comprou a Revista do Brasil, deu com os burros na água, quebrou. E em 1925 ele foi para Nova York para trabalhar como agregado comercial. Nos Estados Unidos tem muito disso, né? Você trabalha lá como enfim, eu esqueci como chama, se é trainee, esqueci o nome certo, mas enfim. E lá ele aprende muita coisa, faz muitos amigos. Em 1931, ele volta para o Brasil e funda a Companhia do Petróleo do Brasil, né? E ele também abre uma editora aqui no Brasil, tá? Extremamente nacionalista, mas conservador e polêmico. Ele não gostava das... Isso aqui é muito importante da gente memorizar e da gente não esquecer. Ele não era adepto às propostas da Semana de Arte Moderna. Ele não era adepto às mudanças que os modernistas traziam, porque ele tinha essa visão mais conservadora. E que, se a gente for pensar bem, faz sentido, porque ele é de uma família tradicional, ele é todo mais conservador, com uma formação mais conservadora, ficaria um pouco mais difícil mesmo dele ser diferente disso, né? Então, esse é o básico que a gente precisa saber do Monteiro Lobato. A gente acha que Monteiro Lobato é o autor, talvez um velhinho, um vovozinho muito simpático que escreveu o Sítio do Pica-Pau Amarelo ou As Reinações de Narizinho. Na verdade, ele não escreveu o Sítio do Pica-Pau Amarelo, escreveu um livro que chamou Pica-Pau Amarelo, que lá tem o Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Na televisão, que virou o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Mas não é esse o Monteiro Lobato apenas. Ele é um camarada que escreveu um monte de coisa, inclusive uma série de artigos extremamente polêmicos. Algumas das obras dele, além do Sítio do Pica-Pau Amarelo, e várias outras obras infantis e juvenis, ele escreveu alguns romances, escreveu artigos, ensaios e bastante polêmicos, como Cidades Mortas, mas o nosso destaque é para o personagem do Jeca Tatu, da obra Urupês. É uma obra composta por contos, né? E o Jeca Tatu, ele traz lá a figura, vamos voltar aqui rapidinho aqui, lembrando que são obras, né, que trazem como característica, né, as características do pré-modernismo, o fato dessa linguagem menos formal, que traz personagens de regiões específicas. No caso do Monteiro Lobato, o Euclides da Cunha, sertão nordestino, o Lima Barreto, subúrbio carioca, e o Monteiro Lobato, ele veio trazer o interior de São Paulo, porque ele era paulista. Não é porque ele era paulista, o Euclides da Cunha era carioca e foi escrever sobre o sertão da Bahia, não é por isso. Mas ele optou por escrever do interior paulista, região que ele conhecia muito bem. E o Jeca Tatu era um sujeito da terra, pobre, um típico representante da realidade agrícola nacional, agrícola do nosso país. Então, essa é uma das características marcantes. Quem era esse camarada? O Jeca Tatu, da obra do Monteiro Lobato, do Urupês,
O Jeca Tatu era aquele sujeito, assim, o vagabundo, sabe? Desculpa o termo, mas é isso mesmo. Era o sujeito preguiçoso, que não queria nada com nada, como diz na roça, estava rezando para o mundo acabar em barranco para morrer encostado, entendeu? Que ele estivesse com fome lá no pé de goiaba, pegava uma goiaba, arrancava ali uma mandioca, mal descascava para cozinhar, sabe? Esse era esse camarada. No entanto, é uma ironia que ele faz, porque a realidade do caipira, quer seja lá do interior de São Paulo, de Minas, não importa de onde, né? Era um sujeito sem escolaridade, era um sujeito que tinha pouco acesso à saúde, era cheio de doenças. Uma das doenças era o tal do amarelão, que dava essa fadiga, esse cansaço, esse desânimo todo, sabe? E uma outra obra que ele traz, eu até escolhi essa imagem que eu achei assim. Ela é forte, mas é uma pena que aqui cortou no negrinho aqui. Essa senhora aqui, ela está puxando a orelha de uma menininha negra, sabe? Aqui depois vocês procuram na internet aí, Negrinha de Monteiro Lobato. O nome do livro é esse mesmo, Negrinha. Ele traz dois segmentos sociais, né? Dois grupos sociais para falar. Um o caipira, uma figura do Jeca Tatu, e outro é o negro pós-abolição, aí nessa obra Negrinha, né, o que acontece com essas pessoas? Elas são excluídas da sociedade, elas são colocadas literalmente à margem da sociedade, racista, preconceituosa, e nessa obra, assim, é muito fácil perceber, inclusive a indignação, né, da senhora lá, esqueci o nome dela agora, da personagem principal lá, em relação à abolição da escravatura. Ela chama de tipo assim, um ato imoral, indecente, sei lá o termo que ela usa, uma coisa do tipo, né? Enfim. E aí, esse livro, de tão polêmico que ele foi proibido de ser estudado nas escolas públicas. Claro, né? Quem quer esfregar a verdade na própria cara? Ninguém, né? E o nosso último autor é o José Pereira da Graça Aranha, mais conhecido como Graça Aranha, esse mocinho aqui. Esse aqui já é o melhorzinho deles, com certeza. Ele se formou em Direito no Recife, depois foi para o interior do Espírito Santo trabalhar como magistrado. E depois, olha só, ele só tinha profissãozinha, né? Imagina. Depois ele foi para o Itamaraty, onde ele fez muitas missões diplomáticas. E o romance mais famoso dele foi o Canaã, em que ele fala de uma família de imigrantes alemãs, é isso mesmo, alemãs, no Espírito Santo, né? E ele só foi possível, né? Depois eu falo disso nas observações da obra dele. Deixa eu voltar para cá. Então, tá. Esse romance, ele fez com que o Graça Aranha fosse muito respeitado, fosse bem famoso na época, porque ele trouxe, né, um projeto de renovação. Não foi por conta disso que ele foi considerado famoso, não, tá? Ele gerou uma polêmica porque ele trouxe um projeto de renovação, esse projeto foi recusado, mas a obra dele era muito boa. E dos pré-modernistas, ele foi o único que participou lá da Semana de Arte Moderna, e ele apresentou um trabalho junto com o pessoal lá, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Tarsila do Amaral, Companhia Limitada, sobre a emoção estética na arte moderna. E nós vamos falar... E ele é considerado também um dos líderes desse momento moderno inovador. Depois dele vieram aí as grandes feras, como diria o Faustão. E esse poema dele aqui, olha só, eu estava falando para vocês que ele fala, né, conta a história de dois alemães e de uma colônia de imigrantes alemães no Espírito Santo. E ele conseguiu escrever, lembra que eu falei com vocês que ele foi trabalhar como magistrado no Espírito Santo? E lá ele pôde saber de várias histórias e observar várias situações, e aí ele criou um enredo ficcional, né? Criou uma história
por mais que tenha sido baseado em fatos reais, mas não era um relato real, tá? E essa narrativa dele, esse romance, ele também, assim como o Lima Barreto, ele era híbrido no sentido de trazer o relato, mas com as reflexões críticas e as opiniões. Por isso ele foi chamado de romance ensaio ou romance tese, porque as ideias que são discutidas são mais importantes do que a história em si. A história é como se fosse um pano de fundo, sabe? Como se fosse um cenário, mas ou que poderia ser no Espírito Santo, na China, no Nordeste, no Sudeste, Espírito Santo no Sudeste, né? No Centro-Oeste, no Norte, mas o que importava ali né, era aquela ideia que estava ali. E, como eu falei para vocês, são dois alemães, né, o Mikau e o Leitz, lá no interior do Espírito Santo, que na obra inteira eles ficam discutindo sobre o futuro do país. E eles começam a falar o quanto é o quão atrasado, são da Alemanha, né, gente? Primeiro mundo, perto do Brasil, né? Apesar de que era lá né, com a Primeira Guerra Mundial, etc e tal, mas é a Alemanha, é a potência. E interessante que ele usa esses imigrantes assim para fazer essa discussão, para fazer essas reflexões sobre a situação do nosso país. E também para falar da situação e o papel da imigração no futuro do nosso país, porque alguns, claro que há defesas e defesas, né? Distorceram técnicas, etc, etc, etc. E não deixa de ser também, né, um pouquinho de para jogar a pá de cal mesmo na questão dos escravizados, né, como se o imigrante fosse mais desenvolvido. Em alguns aspectos, sim, mas não porque o escravizado era menos capaz, mas é porque pega lá a história do Lima Barreto com a do Graça Aranha. Vamos comparar? O menino nasceu num subúrbio carioca, pobre, mestiço, numa sociedade extremamente racista e fica órfão de mãe a 7 anos. O outro nasce numa família rica, vai estudar direito, olha só, o cara tá lá no Recife, vai para onde ele quiser, ele pode inclusive para fora do país para estudar se ele quisesse, não vai ter diferença não? Ah, claro que vai, né? Enfim. E aí eles discutem tantos aspectos que chegam inclusive né, discutindo aí o sentido da existência humana. Então, pessoal, é isso aí. Né, o vídeo de hoje ele ficou um pouquinho maior aí, mas é porque são muitos aspectos mesmo desses autores e eles vão ser, análise, entendê-los vai ser importante para entender logo adiante o modernismo. Espero ter ajudado vocês, um abraço e até a próxima.